Bom, com vistas à epistemologia evolucionária, é apenas relembrar algumas coisas básicas da teoria da evolução natural, que pode ser significativo para o nosso curso. A evolução biológica é a mudança nas características de populações, organismos vivos ao longo do tempo. Definição. Por exemplo, a transição dos répteis para os mamíferos. Ela pode depender de mutações. Mutação é um conceito importante. É uma transformação genética casual que passa para a prole, que são mudanças estáveis no material genético que se transmitem para a prole. Exemplo, surgimento de resistência de uma bactéria a um antibiótico, por causa de uma mutação. Nós usamos muito, biólogos usam a Drosophila melanogaster, que nada mais é do que aquela mosquinha de fruta que vocês conhecem, que pode, por exemplo, nascer com uma pata na cabeça. É uma mutação. A Drosophila tem a vantagem de que ela se multiplica muito rapidamente. Então, é um objeto ideal para esse tipo de estudo. Mutações são coisas, no entanto, raras. Nós devemos lembrar, uma em cada 100 mil indivíduos em uma geração. Então, não é isso que vai nos explicar a evolução naquilo que realmente acontece, que nos importa, que é a seleção natural. Aí um exemplo, uma foto da conhecida, famosa Drosophila melanogaster. A seleção natural é o mais importante processo de seleção evolutiva e é o que mais nos interessa. A ideia foi sugerida por Wallace e principalmente por Darwin. Darwin passou uns 30 anos lá escrevendo o seu livro, e era conhecido dos amigos, mas ele não publicava nunca. E Wallace era um sujeito rápido. Ele escreveu um artigo e propondo a ideia da seleção natural e mandou para Darwin. E Darwin desfaleceu diante do fato de que o conteúdo do seu livro estava lá naquele artigo. Ele então se comunicou com Wallace, com seus amigos, etc. E a coisa ficou arranjada e Wallace muito cordialmente aceitou o fato de que Darwin teve primazia na descoberta da seleção natural. Mas é para se lembrar o nome de Wallace. Isso é século XIX. Aqui estão as palavras do próprio Darwin, um pouquinho sintetizadas. Como a coisa acontece? Poucos indivíduos de uma espécie são capazes de sobreviver até procriar. Há uma variação individual em inúmeras características da população, afetando a capacidade do indivíduo de sobreviver e reproduzir. Olhem para os seus irmãos. Cada um tem variações individuais, tem características próprias. Bom, umas são melhores para a sobrevivência, outras não. Mas imaginem só na natureza. Imaginem na natureza onde só alguns conseguem sobreviver, diferente de nós, em que quase todos sobrevivem. Os progenitores bem-sucedidos, diz ele, de uma geração podem, portanto, diferir. Se houver um componente hereditário, as características dos indivíduos capazes que chegam a procriar tenderão a se encontrar presentes em seus descendentes. Ora, então, alguma coisa permanece, que é aquilo que foi bem sucedido. As características do indivíduo que lhe permitem ser bem sucedido dentro dessa competição com escassos recursos, uma população limitada na natureza. Bom, conceitos úteis aí são população, que é um grupamento de indivíduos de uma mesma espécie que
ocorrem em uma mesma área geográfica em um mesmo intervalo de tempo. Espécie, agrupamentos de populações naturais, real ou potencialmente intercruzáveis e reprodutivamente isolados de outros grupos. Digamos, importante, é difícil precisar bem o conceito de espécie, mas é importante que sejam intercruzáveis. Assim, você não pode encontrar animais de diferentes espécies, eles não serão intercruzáveis. Raças são características diferentes dentro de uma mesma espécie, mas raças diferentes são intercruzáveis e, portanto, pertencem a uma mesma espécie. Raças de cães, por exemplo, na medida que são intercruzáveis. Mas há cães que não são intercruzáveis. Por exemplo, um chihuahua e um cão-zarrão, os dois não são, provavelmente, não são certamente intercruzáveis, mas são, digamos, potencialmente intercruzáveis. Então fica difícil, às vezes, mas são da mesma raça. Não, da mesma raça não, são da mesma espécie, de raças diferentes de uma mesma espécie. Os organismos mais bem adaptados têm maiores chances de sobrevivência e de passarem seus traços fenotípicos, isso é, traços aparentes, para os seus descendentes, sendo, pois, selecionados para as vicissitudes do ambiente onde se encontram. Se o ambiente vai mudando lentamente, só aqueles animais que se adaptam ao ambiente são capazes de sobreviver. E assim também a sua prole. Esses indivíduos que apresentam variações vantajosas em comparação com os outros e, por conseguinte, maiores chances de chegarem à idade adulta e de se reproduzirem, são aqueles que passarão o seu fenótipo e também os elementos do seu genótipo para as gerações seguintes. Traços positivos do fenótipo permitem multiplicação dos indivíduos que os possuem, enquanto traços negativos são facilmente descartados. O indivíduo, o animal, não consegue chegar à idade adulta, não consegue se reproduzir, etc. Então podemos resumir a ideia de Darwin em 4 pontos. Primeiro, diferentes membros de uma população têm todos os tipos de variações individuais. Tem diferentes tipos, diferentes variações individuais, diferentes fenótipos. 2. Muitas dessas variações são herdáveis e podem ser passadas para os descendentes. Uma família de pessoas altas, os pais são altos, os filhos provavelmente serão altos. Populações. 3. Populações têm mais descendentes do que condições de alimentá-los, o que conduz ao que Darwin chamou de a luta pela existência. Na natureza, as populações permanecem mais ou menos na mesma quantidade, embora se reproduzam muito mais. Tem-se 10 filhotes, sobrevivem 3. Isso na natureza, não na espécie humana. 4. Dada toda essa competição por recursos escassos, os traços que permitem sobrevivência até a reprodução são preservados e passados para as novas gerações. Isso, ao longo do tempo, ao longo de milhões de anos, vai transformando os membros da população, até constituir talvez novas espécies, etc. Um exemplo para ilustrar, estou pensando no etc. Etc. tem 2 sentidos. Um é de tédio, o outro é de não saber o que dizer. No caso é de não saber, porque eu não sei muito mais de teoria da evolução do que isso que eu estou expondo. A teoria da evolução, aliás, ela é simples em seus princípios, mas é muito complexa quando se trata de sua aplicação a casos e de detalhes que irão surgindo. Aí é necessário se especializar.
Um exemplo para ilustrar é o pescoço da girafa. Os animais com o pescoço mais comprido conseguiam sobreviver. Digamos que a localização se tornasse cada vez com menos grama, mais desértica, árvores mais difíceis de serem, do animal ter acesso, mais altas. Nesse caso, o animal deveria que seriam privilegiados aqueles animais que nascessem com o pescoço mais comprido. Então, os animais com o pescoço mais comprido conseguiam sobreviver mais e procriar, o que, através de milhares de anos ou mais, fez com que a girafa passasse a ter o pescoço comprido. Milhares, muito milhares ou milhões de anos são necessários. Ao invés de seleção natural, nós, humanos, fazemos seleção artificial com relação a plantas, animais. E fizemos isso, por exemplo, com cães que foram tão modificados que não seriam capazes de sobreviver na natureza. Às vezes, nem direito entre nós mesmos. Oposto a isso, e a posição é apenas para contrastar, é o chamado lamarckismo. Lamarck era um francês e escreveu em 1808, mais ou menos no tempo que Darwin estava nascendo, ou era criança. Se o ambiente, pensava ele, sofre modificações, os organismos procuram se adaptar a ele e passam essas mudanças para os seus descendentes, pensava Lamarck. Alguns órgãos são mais usados que outros, e o uso e desuso de órgãos faz com que os descendentes nasçam com órgãos correspondentes. Por exemplo, se eu faço muito exercício e eu me torno um atleta, então o meu filho nascerá forte e crescerá um atleta, ou coisa assim. A girafa faz esforço para alongar o seu pescoço e comer as folhas das árvores. Ora, a sua prole também terá pescoço mais longo por causa do esforço da girafa mãe. Por exemplo, se de tanto se esforçar para alcançar as plantas, cresce o pescoço da girafa e os seus filhotes também terão pescoços grandes. Aqui há duas leis: a lei do uso e desuso dos órgãos e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essa ideia de Lamarck que foi completamente posta por terra pelos biólogos evolucionários e pelo trabalho de Darwin. Isso aí é o contrário, é aquilo que é errado, que não acontece. Ainda hoje, alguns pensam que talvez caracteres adquiridos possam ser transmitidos, mas que eu saiba, não. Isso aí eu apresento apenas para contrastar, para se entender melhor as ideias de Darwin. Outro exemplo é o do cavalo, que no início era um animal um pouco maior do que o cão. Ossadas, fósseis e o estudo demonstrou que o cavalo no início era um pequeno animalzinho que foi crescendo, modificando-se até se tornar esse animal que nós conhecemos. Isso foi bem documentado. Ou seja, se o processo de seleção do mais apto à sobrevivência continuar por muitas gerações, haverá uma transformação gradual da população. Trata-se de um processo natural de seleção por tentativa e erro, digamos, essa não é uma boa expressão, por parte da natureza, que pouco a pouco transforma as características de uma população. Uma população se adapta a nichos ecológicos particulares. Então, diferentes populações irão se especializar diferentemente em um todo ecológico que é constituído por diferentes nichos. Por exemplo, o pinguim é adaptado a regiões muito frias. Eu não tenho, seria bom detalhar, mas não é o que eu pretendo agora. O fenótipo são os caracteres aparentes. Por exemplo, cor dos olhos. Precisa se adaptar a mudanças do ambiente. Mas o que determina é o genótipo, isto é, genes, DNA.
Por exemplo, genótipo, cor da pele. Pessoas que vivem lá na Finlândia são muito brancas, porque elas não precisam se proteger muito do sol, quase não tem sol por lá. Agora, pessoas que vivem na África têm que ter a pele com melanina, de modo a poderem se defender do sol. Isso é resultado da evolução. Então, e o estudo do genótipo deu lugar à genética molecular contemporânea, que confirma e se completa com a teoria da evolução natural, constituindo a chamada biologia evolucionária, que é o nome que nós damos ao todo desse estudo, dessa área, grande área de estudos. E isso faz com que não haja mais dúvida com relação à descoberta de Darwin. Aqui está apenas a foto do navio no qual o jovem Darwin com o qual ele andou pelo mundo, foi até os Andes, foi às selvas brasileiras, e como geólogo também, especialmente como geólogo, quando jovem, por 5 anos, isso a partir dos 25 anos, se não me engano. Isso é tudo para recordar alguma coisa sobre teoria da evolução.